Vamos lá para as previsões dos signos para essa semana. Quem é que faz aniversário essa semana? Ai, gente, não sei. Dani. Eu tô até suando já aqui, eu já tô em crise. Sou eu, é a diretora. Nós temos muitos geminianos aqui nessa produção. Quase nada, viu, gente? Vocês não têm ideia, desde que eu cheguei nesse lugar, a pessoa tá falando, ó, a carta do aniversariante, eu vou estar de olho. Todo mundo faz aniversário. Se você também é geminiano, faz aniversário. Daqui a pouquinho temos uma carta para você e temos previsões para todos os signos. Isso mesmo. Eu amei o mantra. Legal, né? Ai, vamos colocar de novo, diretora, porque eu amei, quero repetir também, ó. Sou maior do que os meus medos, confio no meu caminho. É pra escrever no espelho esse mantra. Isso. E é pra vida, né? Tem mantras que nós falamos na semana, mas você pode levar pra vida. Porque é importante a gente confiar um pouquinho também. A gente reza, a gente ora, mas a gente não confia. Então tem que confiar e a gente não pode ter medo. Porque o medo bloqueia, limita e faz a gente perder o controle da situação. Travar nesse caminho, né? Sem empaca. Tirando que faz você fazer um monte de loucura, né? Sem dúvida. Então respira e vai. Sem medo. Começamos então com as previsões para os arianos? Começamos. Arianos podem estar com uma sensação de bloqueio, de que as coisas estão... Linda, né? Nossa, desculpa, gente. Só uma pausa pra gente analisar essa pedra aqui, porque eu nunca vi nada tão incrível como É uma isso. orgonite que chama. Minha amiga Keka que fez. E aqui eu trouxe pra... Ela traz... Essa é pra harmonia. Gente, que trabalho lindo. Poderoso, né? Poderoso. Traz base. Tudo aqui tem um significado e esse aqui é para harmonia. Você sabe que minha mesa é toda preparada, né? E eu trouxe hoje pra gente trazer harmonia, equilíbrio e transmutar tudo que não precisa. Tudo que a gente não quer. Tem um espiral, ó, babado. Então, só cartas boas hoje para todos os signos. Arianos. Arianos, vocês podem estar com uma sensação de bloqueio, de lentidão, mas não tem nada disso. É só uma sensação mesmo. Na verdade, o teste aqui é para você olhar de um ângulo diferente as situações e para você também colocar em ordem as coisas na sua vida. É muito importante você organizar sentimentos, pessoas, não colocar em caixas fechadas, mas você precisa se organizar. Então, essa sensação é literalmente para você falar, nossa, parece que está tudo bloqueado, então para e reavalia, mas não tem nada bloqueado, seu caminho está muito aberto. E é importante também você viver a sua verdade, se comprometer com a sua verdade. Então é uma ótima semana para você organizar também seus sentimentos e falar sobre ele com as pessoas. E ser leal, um pouquinho mais leal a você, porque às vezes a gente faz as coisas para agradar os outros, porque tem que fazer, enfim. Então essa semana é importante você organizar tudo isso e, se possível, se comprometer só com a sua verdade. É claro, o básico a gente tem que fazer, sociedade, vivemos em sociedade. Mas fique tranquila que esse momento vai passar. Você não tem nada bloqueado, não tem nada de errado com a sua vida. É apenas uma sensação para te tirar da zona de conforto. E às vezes essa sensação de bloqueio, ela vem também pelo fato de eu querer que as coisas aconteçam num tempo e o universo quer no outro? Totalmente, porque o mundo está nos pedindo isso. O mundo está forçando a gente a ser rápido. Não sei se com você tá. Sim. Mas assim, a pessoa manda uma mensagem, eu visualizo e não respondo, ela apaga e não quer mais falar comigo. Por quê? Porque as pessoas querem que a gente pare tudo pra... Por quê? Porque a pessoa tá tudo agitado, tá tudo no 2 vezes do WhatsApp, né? Que eu costumo dizer. Então, a gente às vezes começa a se cobrar desse jeito também e o tempo do universo é outro. Então uma a gente carta precisa para os arianos que estarão calmos. Bem calmos, tranquilos. Olha lá, a temperança. A temperança é uma carta de gatinhos diferente. Que lindo! Esse é mais pintado, né? Mais artístico. Parece aquarela. É, lindo, né? A temperança vem falando, o segredo da sua semana para a sua vida nessa semana é o equilíbrio. Equilibre sua razão, sua emoção, equilibre suas palavras, pondere, pense antes, não se mete aí em qualquer coisa, mas principalmente acredita mais em você e nas coisas que fazem sentido para você, porque se você acreditar e for nessa toada, você não vai ter nenhum tipo de problema, você não vai se decepcionar. Aproveitando esse signo para mandar um beijo pro nosso ariano, pro Fefito, que tá em casa cuidando da família dele. Um beijo, Fefito, até breve, estamos com você. Próximo signo é o touro. Touro, estamos numa semana bem interessante. É uma semana para evitar conflitos desnecessários e, principalmente, escutar mais com atenção.
refletir. Não que vocês... Eu ia falar a palavra teimoso, mas a pessoa fala, nossa, Daniela me chamou de teimoso. Eu não estou chamando ninguém de teimoso. Eu estou falando que eu entendo que às vezes a gente tem uma opinião sobre algo, mas às vezes quando a gente se abre para ouvir a opinião do outro ou olha ângulos diferentes da mesma situação, a gente pode sim mudar um pouco a nossa opinião ou flexibilizar a nossa opinião. Porque é importante essa semana você colocar limites, você andar com confiança, com firmeza, porque você é isso. Mas também é importante se abrir para a opinião de outras pessoas e se reinventar caso necessário. Mas tudo sempre evitando conflitos. Isso quer dizer o quê, Dani? Que você vai ter uma semana em que você vai precisar se moldar moldar o seu pensamento, a forma de você falar e de agir para conseguir chegar onde você deseja. Semana desafiadora. Desafiadora, porque tem que andar com firmeza. Andar com firmeza não quer dizer é isso aqui, não vou mudar, não. Veio uma influência aqui, veio outra, vai flexibilizando, mas tenha seus limites, obviamente. Mas essa flexibilidade vai te trazer resultados poderosos nessa semana, seja na sua relação, na sua casa, no seu trabalho e para conquistar planos que você vem há tempos plantando ali, entendeu? Uma carta para os taurinos. Ah, gente, olha, é muito bom. A torre. A torre. Então, a torre vem os gatinhos Não, voando. gente, essa torre tá espetacular. A torre vem falando justamente isso, saia da sua zona de conforto. Às vezes é confortável a gente ter essa postura, essa opinião, mas às vezes também sair da zona de conforto, essa mudança de postura vai te trazer um mundo novo e às vezes até uma visão diferente de alguém que você acha que você conhecia. Chegamos no signo de Gêmeos, geminianos que farão aniversário junto comigo. Vamos lá. Bom, geminianos, estamos numa semana de celebração, de felicidade, de como se você tivesse com uma sensação de, eu realizei, sabe, tudo, porque já está entrando na semana de vocês, então já vem uma sensação de completude, de pertencimento, de nossa, olha onde eu cheguei, olha quem eu sou, olha as batalhas que eu venci. Então essa sensação de felicidade e celebração deve estar em todos os seus dias nessa semana. E aí a dica é: se prepare para o que está vindo, para o novo ciclo. Então, como você se prepara para o novo ciclo? Esclarecendo pendências, resolvendo coisas que estão incomodando. Não tem o famoso inferno astral. É importante a gente entender que esse inferno astral, na verdade, ele é um período onde o universo fala assim: vamos resolver tudo para quando chegar no seu aniversário você não ter nenhum tipo de inconveniente que te incomoda. Aquela pessoa que não é tão legal, dá uma afastada. Aquela pendência que você sempre fica, tenta resolver. Então é uma semana de finalizações para grandes inícios, mas tudo sendo sempre muito celebrado. É uma última chamada para arrumar a casa, né? Deixar tudo em ordem para começar um novo ciclo. É isso, e é bem importante a gente pensar em pendências íntimas, porque às vezes a pessoa pensa em outras pessoas, coisas para o mundo, mas e com você? Você não está devendo nada para você? Às vezes está, sabe? Está devendo um respeito maior, está se devendo um passeio, está se devendo um não que você não disse para aquela pessoa que te desrespeitou em certo momento, ou você está se devendo paz, sossego e tranquilidade. Uma carta para os geminianos. O gatinho pendurado, que é literalmente o pendurado, maravilhoso. Essa carta, gente, ela é poderosa porque ela fala: olhe a vida de um ângulo diferente, equilibre a razão e a emoção. Em cima a gente tem ali uma árvore sem flores e embaixo um monte de flor, porque é o meio do caminho que você precisa escolher. Você não precisa nem ir tanto ao céu, nem tanto à terra. Só que quando você tiver numa situação que tá te tirando a respiração aí de alguma maneira, olha ela de outros ângulos para você tentar enxergar algo bom nela. Você vai ver que a sua vida vai transformar completamente. Não é sobre estar de ponta cabeça, né? É como que nós estamos quando estamos de ponta cabeça. Isso, perfeito, é exatamente isso. O gatinho tá bem, gente. O gatinho tá ele tá de boa. tranquilo, tá de boa. Ele tem 7 vidas, ele tá tranquilo. Tá tranquilo, e nem perdeu uma aí, ó. Ele tá bem. Semana dos cancerianos. Cancerianos, estamos numa semana de justiça, numa semana de, se você tem questões de justiça, questões que precisam ser resolvidas, serão resolvidas, mas é uma semana em que você
precisa ser justa, você precisa ser neutra, você precisa buscar o equilíbrio das situações, porque tudo é uma troca no universo. Fala-se muito de você fortalecer as suas verdadeiras relações e também pede para que você valorize os seus vínculos mais verdadeiros. Quando o universo pede para você ser justo, ele pede para você ser responsável. Porque a vida não é muito justa, né, com todo mundo, e a gente sabe disso. Mas nós podemos ser. Então, a primeira pessoa que você tem que ser justa é com você mesma. Você, nessa situação que está acontecendo, como você se sente? Vou falar de novo aqui. Você não tem que sair mal de uma situação para agradar outra pessoa. Então, essa é a semana de você ser justa. E às vezes, gente, a justiça é para você. Porque a pessoa fala assim, ai, não é justo com ele, mas e com você? E com você que está se matando para fazer o que você está fazendo, você cuida da sua casa, você cuida da família, você cuida de um... Enfim, então essa questão de justiça, ela é muito relativa nesse sentido. A gente pensa em todo mundo, menos na gente. Menos em vocês. E cancerianos, então, são as mamães e os papais do mundo. Eles são coraçõezinhos com pernas. E assim, isso é lindo, isso é o charme de vocês. Mas quando a gente fala de justiça, é primeiro para você. E se a pessoa está sendo injusta com você, você também tem que avaliar até onde vale você lutar por sua justiça ali ou até onde vale você cortar isso. Porque às vezes não vai fazer bem para você, porque se é uma semana de valorizar vínculos, eu garanto a você que a pessoa que realmente te ama vai ter conflito com você, porque essas são as pessoas que a gente mais discute, mas ela jamais vai virar as costas de vocês, porque relacionamentos não são descartáveis. E quando a gente fala o não, a gente descobre o que é verdadeiro na nossa vida. Maravilhoso isso, Dani. Uma carta para os cancerianos. A estrela. E a estrela, um gatão preto todo esticado, vem dizendo a você que chegou a sua hora de brilhar. Você é a sua luz no fim do túnel. Já pensou nisso? Você brilha, você é luz. Você traz isso para a sua vida. E as suas ações sempre vão refletir nos seus passos. Então, se você quer luz na sua vida, seja luz. Se você quer paz na sua vida, seja paz. E aí, tudo vai se encaixando. Uma semana maravilhosa para você. Essa carta é linda. Eu ela acho é muito ela bonita. Todas elas, profunda, né? Não, e a estrela é uma carta muito forte. Eu sempre lembro de você, todas elas, porque você sempre fala dessa carta. Eu sou fã. Chegamos no signo de Leão. Leão, estamos numa semana de novo, de leveza, de expansão. É uma semana que o novo chegou para você. Então, o que eu peço para você? Experimenta, sai da sua zona de conforto, faz uma coisa que você nunca fez, ou faz aquela coisa que você sempre tem que fazer de uma forma diferente. Tira a sua rotina, cria uma rotina nova dentro da rotina que já existe. Enfim, é uma semana de reinventar. É como se eu... comenta lá depois, por exemplo, na internet, né, no Instagram. Dani, eu mudei isso e fez sentido. O que você consegue mudar aí na sua vida essa semana para trazer uma coisa diferente? Pode ser algo pequeno. Totalmente. Gente, você sempre fala isso, eu sempre vou reforçar aqui. As pequenas vitórias é o que fortalece a gente. Porque se você pensar muito grande, vai demorar às vezes para você chegar lá. Mas as pequenas vitórias motivam a gente. Então, é uma semana para você usar a sua força para você, para essas mudanças. Porque quando eu falo que o novo está chegando, é o novo mesmo. Mas pode ser um novo momento da sua relação, um novo momento no seu trabalho. Mas com certeza isso só vai começar se você mudar. Porque não tem como você ser o seu Velho Testamento no seu Novo Testamento, entendeu? Fazendo a mesma coisa, né? Não vai adiantar. A casa tá toda nova e você tá com a mesma sujeirinha lá do que você estava carpindo no quintal. Mudança. Então a gente muda de dentro para fora. Só cuidado com os exageros. Porque às vezes a gente vai entrar na empolgação de vamos experimentar e aí, nossa, fiquei maluca. Vamos segurar a emoção, vamos tentar não extrapolar muito, mas assim, dentro das suas condições e da sua vida, como você consegue experimentar algo diferente. E se você colocar na sua cabeça que todo dia você vai fazer uma coisa nova, vai ser muito divertido. E é divertido mesmo. É totalmente, nem que seja um banho, uma comida diferente, algo que você nunca tentou fazer. Mudar a ordem do que você faz todos os dias. Exato. Também é interessante. Falar um sim, falar um não. Mudar o supermercado que você vai. Exatamente, é isso, gente. Pequenos detalhes. Uma carta para os leoninos. Aí o eremita.
E o eremita é a carta perfeita, porque o eremita, ele sempre fala sobre você refletir, sobre você... Ele tá bem confortável no meio do mato. Ele tá deitado, né? No meio do nada. É. Tipo, gente, amanhã me liga, tá? É. Hoje eu já não estou. E é sobre isso. O eremita, ele fala que tudo que você precisa tá dentro de você. Observa, a resposta tá dentro de você. Mas o eremita fala que se você ficar parado, você vai estagnar. Então, é movimento. Você precisa se movimentar para que a vida não pare. Signo de Virgem. Virgem é uma semana muito importante na questão de organizar sua mente, organizar sua rotina, mas é uma semana que você vai tomar algumas decisões ou coisas vão acontecer na sua vida. E aí, qual é a previsão? De você confiar em você. É muito importante que você confie nos seus instintos. Dani, mas eu não tenho muita sabedoria nesse sentido que eu preciso tomar uma decisão, eu não tenho muita clareza nesse assunto. Você vai buscar alguém mais sábio que você nesse aspecto, alguém mais velho, alguém de confiança, alguém que possa te dar um bom conselho. Então, aqui vai a dica. Não adianta você pedir conselho para alguém que não vive aquela situação. Se você quer ser uma pessoa que trabalhar por conta, não adianta perguntar para uma pessoa que trabalha há 50 anos com carteira assinada. Ela não pode te falar sobre aquilo. Não tem como você aprender a pescar com uma pessoa que nunca pescou. E também não vale aceitar críticas de pessoas que nunca construíram nada. Isso só atrapalha, né? Exatamente. Não tem sentido, porque se você perguntar para uma pessoa que é CLT, que tem uma carteira assinada de 50 anos e fala, vou abrir meu negócio, ele fala, mas você vai passar fome. Mas não é que ela é uma pessoa ruim e tá te dando um conselho ruim. É a régua dela, a vida dela é essa. Você quer que ela fale o quê para você? Então, a pessoa que você vai consultar é muito importante você avaliar. Se não tem ninguém, então vai por você. Vai pela sua intuição, que vai ser melhor do que pedir opinião para a pessoa que não funciona. Então, fala que uma fase mais leve está chegando para você e realizações vão se concretizar. Você vai realizar seus sonhos, mas para isso você tem que também acertar nas suas decisões. Uma carta para os virginianos. A força. E a força vem dizendo que você tem toda a força que você precisa, tudo que você precisa está dentro de você, mas não força a barra demais. Mas aqui o recado já foi dito, confia mais em você que tudo vai funcionar. É mais jeito do que força, ó, o gato amigo do leão. Super brother. Super brother. Sim, estamos no signo de Libra, previsões para você, Libriano. Librianos, estamos numa semana para você se abrir para o que o universo está trazendo. O que significa isso? Que você vai crescer, que seus planos vão se realizar, que tudo que você está pedindo em oração vai vir até você. É muito importante você se abrir para isso. Aí você fala assim, Dani, mas nossa, que previsão estranha, porque eu tô aberta para isso. Será? Será mesmo que você acha que você vai realmente conquistar tudo na sua vida que você pede? Porque às vezes a gente pede, mas a gente fala, eu queria ter tal coisa, mas a gente nem acredita muito. Tem que acreditar para estar aberto. Exatamente. Se você não acreditar, não vai adiantar. E receber uma bênção, agradece e fala, quero mais. Vamos, porque senão vai ficar ali parado. E é uma semana que é importante você também ter essas conversas importantes com as pessoas. Chega de adiar aquela conversa, de adiar aquela decisão que você ia tomar, porque nessa semana, olhando no olho das pessoas, você vai ter todas as respostas que você precisa ter. Então, aquela conversa que você estava adiando ou aquela conversa que você quer ter, eu falo conversa é uma maneira de dizer que é para resolver as situações que te incomodam de dentro para fora, porque às vezes você também não está conseguindo receber as energias que você merece, porque você está totalmente bloqueada, engasgada aqui porque queria ter falado com alguém, fala um pouco mais alto, você já se insulta, porque você tá presa, você tá querendo, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, porque às vezes quando eu tô entupida... É físico. Menina! É físico. Quando a gente não fala, dói. Gente, alguém fala comigo, eu só falo grosso. Você tá precisando extravasar. Então, extravase. Abra espaço pro que tá vindo na sua vida, porque você vai crescer. E é uma semana, a previsão é sonhos realizados. Uma carta para os librianos. Ai, olha, gente, parece que conversamos. A carta da morte. A carta da morte vem pedindo para que vocês tomem as decisões, abram espaço para o novo chegar na vida de vocês. A morte, ela sempre vai falar sobre fim de ciclo e início de ciclo. O que precisa ser finalizado para que o novo chegue na sua vida. Então, a carta da morte, ela vem pedindo essa abertura para que você possa celebrar suas vitórias e que também você saia vitoriosa e tenha sucesso na sua vida.
Signo de Escorpião? Escorpião, gente, é o seguinte, é uma semana para você dar aquela respirada, né? Porque fala que muitas verdades virão à tona. Então é uma semana assim. Todo mundo que reza aquela oração que quase ninguém conhece, que fala livrai-nos do mal, amém. Tá livrando do mal e tá mostrando para você nome, endereço e tudo mais. Então eu posso ser surpreendida por pessoas que eu achava que estavam do meu lado e que... Totalmente. Tem que sair. Tem que sair ou tem que entrar. Então, sabe, ai, aquela é a vilã. Pode não ser. Então, é uma semana em que toda a verdade será revelada a você. Então, quando você perguntar para o universo alguma coisa, pergunte querendo saber a resposta. Se você não quer saber a resposta, não pergunte nada para o universo. Ah, mas eu não sei porque que minha vida não anda. Vamos mostrar a vocês. Abra o telão, o PowerPoint, vai ser mais ou menos assim. Então, vai ser, gente, sobre isso. Vem, ó, abraço, sintam um abraço. Então, qual é a maior previsão para os escorpianos essa semana? Não tome nenhuma decisão no calor do momento. Nem quando você estiver muito triste, nem quando você estiver muito feliz. Não faça isso, não tome. Estou muito feliz, decido amanhã. Adorei sua proposta, mas amanhã eu respondo. Ai, eu te odeio, amanhã eu converso com você. Não termine amizades, não esquece. O momento, vive o momento, fala ok, com licença, o celular tocou, vou sair aqui. Saia da situação, esfria a sua cabeça bastante e depois você toma a decisão. Porque os escorpianos têm a intensidade. E, gente, quando eu falo que isso vale para o mapa todo, aonde você tem escorpião, você vai estar assim. Então, Isso. se estiver no amor, você estará assim no amor, na saúde, nas relações, no trabalho. Na lua, a lua é o que você sente, você vai estar em crise existencial de dentro para fora, entendeu? Então, gente, cuidem dessa parte de vocês. Isso ensina o quê a todos nós, de uma forma geral? Que a gente não pode agir pelo impulso. Então, essa é a semana para você encarar essas situações com maturidade e ter tranquilidade na hora de você retornar isso para fora. Ficou claro, Dani. Temos uma carta. E uma escorpiana aqui chorando. Então, temos uma carta. Alguns que é um ali lencinho, chorando. que é um lencinho. Um lencinho. Aí vem a justiça também, que diz o quê? Suas palavras e suas ações, elas podem abrir caminhos ou elas podem fechar caminhos. Então, nessa semana, a neutralidade faz toda a diferença na sua vida. Então, o que você vai falar, vai abrir caminho ou vai fechar caminho? É necessário você agir desse jeito mesmo ou dá para você esperar um pouquinho? Então, é uma semana que o menos é mais. Isso fala de impulsividade, né? Totalmente. O impulso pode te distanciar, né, do seu caminho, de pessoas que não eram para sair. Exatamente, porque a gente sempre pensa o quê? O que é ruim vai embora. Mas se for alguma coisa boa, a gente não pode perder, entendeu? Então vamos devagar pra gente não correr o risco. Respira. 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 Dei um calorzinho aqui, gente. Sagitário agora, sagitariano. Sagitário, tá numa semana que pede leveza, mas pede comprometimento. É uma semana para você refletir, para você ficar mais introspectivo, para você reavaliar aonde você está vivendo aí. Por quê? É muito importante você entender se você está vivendo a vida que você quer viver. Se você não... Calma, respira, porque todo mundo vai falar, lógico que eu... Não, tudo bem. Talvez a vida perfeita ainda vai chegar, porque eu acredito nisso. A gente trabalha para isso. Se você trabalhar duro e seguir e ser legal com as pessoas, as coisas vêm para você. Só que você hoje realmente está buscando algo que faz sentido para você ou você só está vivendo, sobrevivendo? Não vivendo, né? Sobrevivendo. Você está trabalhando aqui porque paga a conta, você está resolvendo as coisas com a sua família porque tem que resolver, mas cadê a vontade de viver? Você só tem uma vida. Ah, mas a gente reencarna, depois a gente vê isso, porque ninguém veio... Não sei. Eu tô aqui, não tô sabendo. A gente tem várias informações, mas de verdade, vamos viver essa vida que é melhor, não é mesmo? Tem pessoas que eu falo assim, e aquele seu plano? Ah, só numa próxima vida. Eu falei, poxa, que bom que você acredita nisso, querida. Dá um abraço aqui, tchau. Desistiu? Não, a vida é hoje. A vida é então hoje. É pra trocar o piloto automático pelo... É isso mesmo. E nunca se esqueçam, pessoas, que você faz a sua vida, não os outros. Então, vá atrás do que realmente faz sentido para você. Uma carta para os sagitarianos. Olha lá. A roda da fortuna vem falando que a vida é movimento. Para resumir essa carta, hoje eu vou fazer um exemplo bem simples. Quando você vai no hospital, ou você assiste um filme, que eu adoro assistir uns filmes bem
suspeitos, tipo... Tipo? Tipo doramas. Ah, gostamos. Gente, só abafa, deixa em off. Mas você vai num hospital, você vê um filme que tá lá, a pessoa enferma, aí tá lá, sobe e desce o negocinho lá do coração. Quando vira uma linha reta, acabou, morreu. Então, o que é a vida? Sobe e desce, movimento. A vida é movimento, só que não é um movimento sem estratégia, sem direção. É um movimento pensado. Então, até eu acho interessante dessa carta, porque ele está entrando na roda que movimenta, né? Então, ele está falando assim, tenha direcionamento, senão as coisas não vão fluir e não vão voltar para você do jeito que você quer que volte. E queremos, né? Por favor. E queremos passar mais tempo em cima na roda do que embaixo. Do que embaixo, com certeza, com certeza. Estamos agora em Capricórnio. Capricornianos. Capricornianos tá pedindo para você colocar suas tarefas em ordem, não deixar nada acumulado, nada de, amanhã eu faço, não, é tudo essa agora. Resolve agora, mas é uma semana para você avaliar suas reações e as suas relações. Como tá isso para você? Bom, a dica aqui é equilíbrio entre razão e emoção. Muitas coisas estão acontecendo na sua vida e a tendência é você ser muito prático às vezes. Só que às vezes a praticidade exagerada ou a praticidade em algumas situações não faz bem. O que é equilibrar a razão e a emoção? É você pensar racionalmente e depois falar como eu sentiria essa situação. Se é que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E tenta achar um caminho do meio. Não brigue com as pessoas, não corte relações. Pega o caminho do meio. Como que eu posso amenizar, apaziguar essa situação? E nesse meio tempo, organize sua cabeça, seus sentimentos e a sua vida para que você não se perca dentro da sua própria cabeça, dentro da sua própria vida. Eu sempre penso que quando você escolhe o caminho do meio, você fez uma escolha. E aí depois, na sua próxima escolha do caminho do meio, você vai ficando mais próximo de um dos dois lados. É isso Porque mesmo. vai aproximando. Vai aproximando do seu destino. E aí a destino. resposta vem. E é mais fácil de caminhar assim. É isso mesmo. E foi aquilo que a gente falou no começo. A gente precisa acreditar um pouquinho mais no processo das coisas. E não querer balcão de milagres e tudo pra ontem. Uma carta para os capricornianos. Ai, gente, o carro. O carro é literal. Eu falei, ai, gente, porque o carro, gente, ele literalmente mostra que você é o carro. Você é o carro e a estrada é a sua vida. Você vai pra onde você quiser. O meu destino é aquele lá? Ótimo, você vai, é só você ir. Quantas paradas você vai ter? Depende de você. Mas o carro sempre vai falar que tudo está nas suas mãos. Tudo que você deseja, você pode realizar, desde que você caminhe em direção a isso. E essa carta acho que faz muito sentido na questão de você equilibrar o caminho para que você também chegue no tempo certo. Chegamos no signo de Aquário. Aquário, estamos numa semana de felicidade, onde você será reconhecida, reconhecido em todos os sentidos da sua vida. É uma semana para você ter cuidado com seus impulsos, porque nessa empolgação, nesse reconhecimento, às vezes a gente fica empolgado demais. Então, a dica maior é para você nunca se perder de quem você é, dos seus valores e do que faz sentido para você. Você pode receber o maior prêmio do mundo, o maior reconhecimento do mundo. Você sempre vai ser você. A humildade, o seu lugar, a sua trajetória, de onde você veio, nunca pode sair de perto de você. Então é muito importante você sempre escutar as pessoas, não julgar as pessoas. E mesmo quando a pessoa vem te criticar, você não tomar isso como verdade, né, por favor, mas sempre falar, bom, deixa eu olhar um pouquinho para ver se isso pode me ajudar a crescer. Então, tudo que aparece no seu caminho faz você crescer, desde que você não tome como verdade absoluta, tanto elogios quanto críticas negativas, né? Porque a palavra do outro, ela serve só para agregar. Então, se está agregando, está valendo, e não para determinar quem você é e qual é o caminho que você tem que seguir. Muito bem. Uma carta para os aquarianos. Ai, que legal, a Lua. A Lua, gente, é uma carta que fala sobre ilusões. Olha que interessante, tá todo mundo olhando pra Lua, tudo apaixonado. Ó o bichinho ali, ó, pegando o bumbumzinho ali já. Tá pegando por trás, porque fala sobre autossabotagem, fala sobre traições, fala sobre você estar distraído com outra coisa e o bichinho tá aqui atrás de você querendo te pegar. Então isso mostra o quê? Trabalhe com ação, trabalhe com verdades, com passo a passo, não com palavras que se perdem ao ar. Não se iluda e não se autossabote. Se você parece que sua vida não tá andando, para um pouquinho e dá uma olhadinha se você também não tá se autossabotando. Porque às vezes você tá feliz, maravilhosa, alguém fala alguma coisa e você fala, eu não sirvo pra nada. Porque, né, o povo gosta de falar até papagaio fala. Então,
ouça conselhos e palavras de pessoas que te elevam. Fora isso, essa semana, pelo menos, não. E isso vai de encontro ao que você falou, de ouvir o que as pessoas falam, mas de não carregar isso como certeza. Isso. Tanto elogios, né, que podem ser a ilusão, quanto críticas que podem ser Te sabotagem. destruir. Exatamente, perfeito. Ilusão e autossabotagem. É isso mesmo. Fechamos com peixes. Peixes, estamos numa semana de encerramento de ciclos. Peixe, você tem foco e você tem determinação. Eu escrevi aqui, você está no controle. Eu escrevi algumas frases para nunca esquecer de falar para vocês, porque assim, os piscianos e piscianas também têm mania de querer ajudar todo mundo, de falar, ai, coitado. Não, você está no controle da sua vida. O que você vai fazer? O que você vai fazer com a crítica que você recebeu? O que você vai fazer com o elogio que você recebeu? O que você vai fazer com a sua com o seu sedentarismo? O que você vai fazer com a falta disso na sua vida, com o excesso? Tudo depende do valor que você dá para as coisas, o peso que você dá para as coisas e a ação que você toma diante disso. Um inimigo só vai ter poder se você der poder a ele. Não sei vocês, mas eu acredito num universo, num Deus, numa deusa, em deuses que são muito maiores do que tudo. Por que eu tenho que ter medo de uma pessoa, de 3 pessoas? Não vejo sentido nenhum. Eu tenho que ter medo de ficar parada. Eu tenho que ter medo de não resolver a minha vida. Porque eu faço as coisas direitinho, eu tenho certeza que eu recebo bênçãos por isso. O resto é problema deles. Então, vocês não têm que ter medo de ninguém, vocês têm que seguir a vida de vocês baseado no que vocês desejam. Ah, mas todo mundo fica criticando, por que está falando então? Se estão criticando é porque você abriu espaço para as pessoas criticarem. Pergunta se alguém vem me criticar. Vamos dar um exemplo? Ai, a Pamela é maravilhosa, né? Eu amo, ela é maravilhosa, ela é incrível, né? Eu me divirto com ela. Se pergunta se a pessoa vai terminar a frase dela. Não vai, querida. Porque comigo não tem espaço para isso. Porque eu sei de quem eu gosto, eu sei para onde eu quero ir. Então vocês precisam se colocar no lugar que vocês querem estar. Muito bom isso. E isso vale no que você fala e no que você ouve. Totalmente. Levanta de uma conversa que você não quer fazer parte. Exatamente. E às vezes, quando você levanta da conversa que você não quer fazer parte, a pessoa fica tão sem jeito que ela para de ser louca. Entendeu? Porque às vezes você não precisa falar, amiga, não fala desse jeito. Às vezes você fala, amor, eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu sou um pouco grossinha. Eu falo, ai, gente, esse assuntinho não vai rolar. E saio andando. A pessoa nunca mais vai fazer isso comigo de novo. Então, às vezes, quando a pessoa fala assim pra mim, Dani, falaram de você, eu falo, por que falaram pra você? Porque pra mim as pessoas não têm nem coragem de falar. Então, se falaram pra você, a pessoa vem fazer a fofoca, ela já fala, se chegaram a falar pra você, é porque você abriu espaço pra isso. Uma carta para os piscianos. Ah lá, gente, faz a louca. O louco vem pedindo leveza, ação, jovialidade, ousadia. E olha esse louco maravilhoso, vai viver sua vida. A vida tem tantas belezas, basta você ir atrás do que realmente faz sentido para você e esquecer o resto das pessoas. Uma linda semana para todos nós e vamos agora para a carta dos aniversariantes da semana. Arrasou, aniversariante tirando, já deu um axé a mais. Olha, domingo é meu aniversário, então para mim vale essa semana e a próxima, né? Ou essa? A gente pode pegar tudo, o mês todo, né? O mês todo. É essa? É. Essa, tá. Vou pegar a boa, o tá Thiago. bom, Ti? Torça por mim, Ti. Gente, diretora também, vocês estão entendendo o meu momento? E eu. Dá licença. Gente. Não, mentira, não vou fazer isso não. Fiz parou, é pra cá? Assim dá pra ver. Assim melhor, né? É a força, isso? É a força. A força vem dizendo, primeiro, feliz novo ciclo, feliz ano novo para vocês. Como disse a diretora, melhor ter paciência. É um ano de grande força. Vocês estarão no ano mais poderoso da vida de vocês. Tudo vocês vão conseguir realizar tranquilamente, com facilidade. Todas as respostas virão para vocês se já não estiverem dentro de você. É um ano de realizações, mas é um ano que tem que se controlar para não ser o exagero. É como se fosse vários leões correndo. Você está com essa força de realização. Então, tudo que você falar vai se realizar. Tudo que você colocar a sua ação vai se realizar. Então, o excesso também vai se realizar. Então, vamos, como disse a diretora, tenha paciência, tenha calma, mas é um ano de grandes realizações. Então, provavelmente, tudo que você deseja vai se realizar nesse próximo ciclo. Então, deseje bem, né? Deseje bem. E tire palavras negativas da vida, porque senão elas vão ficar gigantes também. E pessoas negativas, porque grande parte das palavras negativas vem porque pessoas chatas nos enchem um pouquinho, e aí a gente... Então, é muito importante avaliar aí com quem a gente vai conseguir lidar e com quem não a gente
finge que é maluca. Feliz novo ciclo pra gente, um ótimo aniversário pra você. Tiramos 3 cartas no início do nosso encontro. A primeira é com foco no amor, nas relações. E aí nós temos, gente, o Sol. Olha essa coruja feliz? É sim, sim e sim. É uma carta muito positiva que fala de prosperidade e abundância no amor para sua resposta. Então é uma super carta de sim. É um sim grandão. Grandão mesmo, olha que felicidade. Segunda carta é foco no dinheiro, no trabalho, emprego, promoção, viagem, tudo aí. E aí, como eu falei que a semana tá boa, olha só, a força. A força é uma carta de sim, com certeza. Então todos os seus planos vão se realizar, só tem que, como a gente acabou de falar, ir com cuidado, não força muito a barra, porque já é certo que vai dar certo. E aí finalizamos com saúde. Saúde, gente, é uma carta de sim também, mas é a carta do louco, né? Então o louco fala que muitas das coisas que às vezes você tá perguntando aí é a falta de leveza que tá te levando a ter um problema, por exemplo. Então a leveza pode trazer um sim mais elaborado ou te ajudar na questão de saúde. Muita positividade, hein? 3 sims, que bom, maravilhoso. Sempre delicioso, Dani, Muito começar obrigada. a semana com você. E você encontra muito mais no @magiadebruxa, nossa bruxinha linda que estava num evento incrível nesse final de semana. Aliás, eu agradeci, né, o pessoal te Dani? mandou um beijo, mandou pra Camila, eles adoram, de verdade. Ficamos muito felizes. E para mais informações, chame no WhatsApp 998 24 9730. 998 24 9730.